Bom, pessoal, meu nome é Alvino, eu sou catequista de adultos da Paróquia São Paulo Apóstolo, da Diocese de São José dos Campos. Eu tenho os catequizando que vão se batizar, receber Eucaristia e Crisma. Alguns estão participando para receber os sacramentos, que ainda não têm, e outros casais estão fazendo para o casamento, né, para se casarem. Lembrando que eu já falei na aula presencial, essas aulas são extras para um conhecimento melhor, né? É um básico, mas juntando com as aulas presenciais para que tenham um conhecimento melhor. Eu particularmente no ano de 2003, isso mesmo. Eu pretendia me casar e a minha noiva não tinha Eucaristia e Crisma. Precisava fazer a catequese adulto. Eu já tinha tudo quando era pequeno. Aí, para fazer a catequese, participar da catequese, ela propôs que eu participasse junto. Então, eu ia lá todo sábado, 1h30, para fazer a catequese com ela, participando junto. E lá eu aprendi o quanto eu vivia errado. Nós vivíamos errado. Vivíamos uma vida de solteiro, né? Solteiros, namorava, era noivado, e percebemos que, através da Sagrada Escritura, tudo que a gente vai falar é bíblico, é doutrina da Igreja Católica, né? E, curiosamente, eu comecei a chegar em casa e pegar a minha Bíblia e folhear ela e ver se eles estavam certos mesmo. Sempre fui curioso. E aí vi o quanto nós estávamos errados. Fizemos, né, um voto de castidade e chegamos ao nosso casamento depois de 1 ano. Né? Fizemos a catequese e no outro ano esperamos 1 ano para poder casar. Ok, então me apaixonei pela catequese adulta, porque foi ali que eu aprendi, né, a verdade sobre a Escritura, aprendi a ler, aprendi a estudar, e aí acabei fazendo formação, né, e junto com outro catequista, aprendi também a ser catequista, né, porque Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, me senti, né, à vontade de também participar desse grande projeto. Eu acho que todo católico, estou falando para católico, todo católico deveria fazer a catequese adulta, porque é muito doído, né? Como que nós nos preparamos para receber a Eucaristia, nos comportamos, né, na Santa Missa. Nós vamos falar também sobre a Santa Missa. E a primeira parte de hoje a gente vai conhecer um pouco da Sagrada Escritura. A Bíblia, né? A Bíblia, né? A Bíblia o que quer dizer a palavra Bíblia? Ela quer dizer os livros, né? É um conjunto de todos os livros, né, do Antigo e do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Foi escrito pelos profetas, foi escrito pelos evangelistas, porém, né, é obra do Espírito Santo. Como está dividido a Bíblia? Em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento começa lá em Gênesis, é fácil, né? Você pegando a sua Bíblia, você abre ela, aqui já tem o primeiro livro de Gênesis, é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a partir de São Mateus. A partir de Mateus, começa os evangelhos, né? Aqui, ó, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem a metade de uma folha, algumas Bíblias, né? E essa daqui, a Ave Maria, tem uma folha em branco. E aí começa o Evangelho segundo São Mateus. Antes, né, no Antigo Testamento, Deus falava com o povo através dos profetas, né? Como conhecemos Moisés, né? Deus falava com Moisés.
Depois, Deus ficou mais ou menos 400 anos sem falar com algum profeta, né, para falar com o povo. Mas tudo que acontece no Novo Testamento, que começa com o nascimento de Jesus, né, tudo que acontece no Antigo Testamento está escrito, acontece no Novo Testamento, o nascimento de Jesus, está escrito no Antigo Testamento, né, que tinha as profecias, que viria um Salvador, nasceria um Salvador que salvaria o mundo. Né? Por que salvar o mundo? Né? Vamos aprender porque o pecado entrou no mundo. E vamos aprender que Jesus, ele ama tanto, Deus nos ama tanto, que ele, depois de tudo que aconteceu no início, que ele criou, Deus criou tudo, ele, mesmo que nós nos perdemos, ele elaborou um plano de salvação para nós. Porque ele não quer que nenhum de nós se perca. Nenhum. Seguindo aqui, então. O Antigo Testamento é a história do povo de Deus, da doutrina, né? Até a vinda de Jesus Cristo. É a história do povo de Deus, da doutrina, até a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, é a antiga aliança de Deus com a humanidade, através de Abraão, Moisés também. Novo Testamento, que começa com o nascimento de Jesus Cristo. Narra a vida e os ensinamentos de Jesus, né, aos apóstolos, e a história dos primeiros 60 anos da igreja. A palavra testamento significa pacto, contrato, aliança. É a nova aliança de Deus com a humanidade, através de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né, que é a nova aliança. Como define a inspiração da Bíblia? A inspiração, ela é um influxo sobrenatural sobre o autor humano para escrever tudo o que Deus quer. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. Todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Os escritores foram muitos, né? Foram muitos, mas foi inspirado por Deus. Só foi escrito o que Deus queria. Porém, todos eles, era Deus que inspirava eles. Não era eles que escreviam o que queria. E como chegou até nós a Bíblia? Os antigos monges, antes da invenção da escrita, da imprensa, transcreveram a Bíblia através de milhares de cópias de pergaminho, né? Que era pele de animal, ovelhas, cordeiros, devidamente preparada. Era preparada essas peles para poder escrever nelas, né, os antigos pergaminhos. As cópias mais antigas da Bíblia, elas se encontram, né, no Vaticano e também no Museu Britânico. Eu tenho um código aqui, mas há muito tempo que eu tenho esse código, não sei que mudou. No Vaticano tem um código B03. Já no Museu Britânico é código sinaítico S01. Então, que fique bem claro que a Bíblia chegou até nós, com qualquer que seja que tenha ela, através da Igreja Católica. Se não fosse, ela sumiria no tempo. Quantos livros tem a Bíblia? São 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, a gente aprende, né, que a Bíblia chegou até nós única e exclusivamente com a igreja, né? E antigamente ela era passada, né, de boca, né? As pessoas falavam a história, né, através de Moisés, os antigos, né, até chegar a escrita em peles de animais, né, os novos pergaminhos. Ok, já que a gente conhece um pouquinho, né, da Bíblia, então a gente vai ver algumas passagens dela, começando pelas passagens dela.
O segundo tema é a história da salvação. Nós vamos aprender agora que para conhecer a história da salvação, vamos ter que estudar primeiro a criação. Né? A criação e qual o fator que se deu, né, para essa salvação que Deus tanto quis e tanto quer para nós. Primeira pergunta seria: como era antes de Deus criar o mundo? Antes de Deus criar o mundo, né, que é o reino físico, o reino espiritual já existia. Já existia um reino espiritual. Existiam os anjos. Os anjos viviam louvando a Deus. E existia um anjo, ainda existe, um anjo que os nossos avós antigamente falavam, que é um nome forte, até um nome pesado, um nome que eu lembro que causava medo, que é Lúcifer. Né? Lúcifer era um anjo muito bonito, ele era chefe do louvor. A sua posição distinguia como querubim protetor. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Expressões nessas que revelava chefe dos querubins. Querubim é um anjo que fica em volta do trono de Deus. Esse querubim foi criado perfeito. Ele era o príncipe dos querubins. Um ser especial de grande beleza e brilho. Foi criado perfeito. Mas, como ele estava numa posição elevadíssima, ele encheu-se de orgulho, né, e queria ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus. Como ele foi criado e nós fomos criados, todos nós somos criados com livre arbítrio. Né? O livre arbítrio quer dizer, vocês estão na catequese, porque alguns de livre e espontânea vontade, alguns começam a fazer porque precisa casar, mas vocês casam porque quer, né? Não existe uma obrigação. Antigamente se obrigavam, né? Os pais obrigavam os filhos a se casarem, mas você sente a necessidade desse matrimônio, sente a necessidade de receber os sacramentos, que foram todos instituídos por Jesus Cristo. Então, é o livre-arbítrio. Todos os anjos também tinham livre-arbítrio. Então, esse anjo, né, no exercício do seu livre-arbítrio, ele queria ser igual a Deus. E queria tomar o lugar de Deus, né, para receber toda a glorificação que a Deus pertencia. Ou seja, o orgulho entrou dentro dele. Então, se vocês quiserem anotar e lerem, Isaías 14, do 13 ao 14, está escrito assim, ó. Isaías, está escrito assim: subirei sobre as nuvens, mais alta, e me tornarei igual ao Altíssimo. Quem é esse anjo? Qual o nome dele? Lúcifer. Se ele, no péssimo uso da sua liberdade, conseguisse fazer isso, poderíamos dizer que Deus não é Deus. Então ninguém toma o lugar de Deus. Entretanto, ele foi precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Isaías 14, de 12 a 15. Em Ezequiel 28, do 12 a 19, vemos o que aconteceu com ele, desde quando foi criado, né, até a sua expulsão do paraíso. Ele foi precipitado, ele foi jogado. Arrastou para si 1/3 da corte angelical. É como uma divisão que tem hoje numa empresa, até mesmo as igrejas, né? Eu tenho um colega meu que era da igreja evangélica que um dia ele chegou para mim muito chateado que o irmão dele o irmão dele foi para outra igreja porque os pastores da igreja deles não se entenderam, e um foi e montou uma outra igreja, né, e levou alguns dos fiéis com ele, né? Houve uma divisão e o irmão dele tinha passado para o outro lado também. Então,
é o baseado, né? Baseado não, é como que aconteceu. Esse anjo queria ser igual a Deus, queria ser, né? Queria que louvassem a ele. Ele acabou sendo precipitado, mas ele convenceu um terço dos anjos aí com ele, né? Junto com ele. Então se estava junto com ele na hora que ele foi precipitado, foi também esses anjos com ele. É como nós queremos a salvação. Nós estamos aqui neste mundo, né, com a certeza que tem a ressurreição e que daqui nós vamos passar para outra vida. E essa outra vida é muito maravilhosa. A gente vai aprender que Jesus disse que ela é muito, muito melhor que aqui. Não há sofrimento, não há doença, não há choro, não há... e é para lá que a gente vai. Senão, não faria sentido, né, nós ficarmos tentando, né, ser os bons, os melhores e fazer só o bem. Se tanta gente faz o mal, vive de corrupção, vive de coisas alheias, e se morrer, morreu, acabou, não faria sentido. Nós vivemos e queremos, trabalhamos para isso, para acessar o reino de Deus, né? Quando nós tivermos, quando a gente ter a salvação, se morrermos e ter a salvação. Então, um terço foi junto com esse anjo. Mas isso aconteceu antes de Deus criar o mundo. Isso aconteceu no reino espiritual, não no reino físico que Deus fez depois. Foi no reino espiritual. Então, passou a chamar dois reinos. O reino da luz, que é o reino de Deus, e o reino das trevas, que era dos anjos caídos. Nós não podemos ver nenhum desses reinos, que são espirituais. O que aconteceu por fim é que um terço, né, desses anjos tornaram-se caídos. Eles perderam a graça de Deus. Perderam o direito de viver no reino da luz. E apesar deles perderem esse direito de viver no reino da luz, eles não perderam o poder que já tinham. Então, esses anjos caídos, eles vagueiam por aí, para quê? Para a perdição das almas. Porque eles conhecem a Deus melhor que nós. Tanto é que nas tentações de Jesus, nós vamos ver futuramente, que ele conhecia muito bem a palavra, a Escritura, mas Jesus também foi homem e Deus. Ele veio com homem e Deus, ele teve dupla, ele era a divindade e a humanidade, humano e divino. Depois que Deus criou o homem, eles assistiram tudo isso. Então eles passaram a ver como Deus fez o homem e dar as maravilhas para o homem, porque antes de Deus fazer o homem, a mulher, ele fez o mundo, ele foi construindo, né, tudo que se tem hoje. Então, esses anjos caídos estão pelos ares e eles fazem o quê? Eles estão aqui para atrapalhar a vida do homem. E eles atrapalham, pois existem os falsos pastores, né? Existem pessoas que falam de Deus, mas agem diferente. Pessoas que querem dizer que a prosperidade, né, a ganância do dinheiro, eles enganam também através de espiritismo, né? Se incorporam em médiums para dizer que falam com os mortos, sendo que está escrito na Bíblia, né, que os que morrem não voltam mais. Tem Sabedoria 16:14, Hebreus 9:27. Né? Eles também enganam nesse sentido, fazendo falsas curas, né? Quantas falsas curas que não existem? Fazendo com que as pessoas aproveitam da fragilidade das pessoas, né? Sendo que a vida em Cristo é cruz, não é só alegria. Quem é de Cristo é alegre, porque mesmo na tristeza você sorri, mesmo nas dificuldades você confia em Deus.
que vamos passar por dificuldades. Não tem como não passar. Não é só alegria, não é só festa. Nós vamos ser tentados o tempo todo. E aí as pessoas acabam não acreditando no Deus verdadeiro. Então, quando Deus criou o mundo, tudo isso já havia acontecido, né, no seu reino espiritual. Os anjos, no princípio, viviam louvando e servindo a Deus, até que aconteceu a rebelião desses anjos. Rebelião desses anjos. No próximo encontro, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a criação do mundo. Aí a gente vai começar, Deus vai criar o reino físico. Aí começa a criação do mundo, depois a gente vai estudar sobre a criação do homem e da mulher, como que o pecado entrou no mundo e assim por diante. Desde já eu agradeço vocês. Não sou acostumado com isso aqui que eu estou fazendo. Às vezes eu engasgo aqui, dá uma enroscada, mas é basicamente isso. Depois eu vou mandar uma perguntinha no grupo de WhatsApp, umas perguntas sobre esse tema, para saber, né, quem assistiu mesmo, porque às vezes a pessoa não assiste, só dá uma pincelada, e aí eu faço umas perguntinhas e vamos seguindo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Me corrijam se eu estiver errado, eu também não sou conhecedor 100%, ninguém é. Tem muitas coisas que são mistérios de Deus, mas de uma coisa nós devemos saber: o que existe e o que não existe. E que estamos aqui nesta vida para ser feliz com Jesus, levar nossa cruz, carregar nossa cruz, aprender a participar da Santa Missa aos domingos, pelo menos aos domingos, a rezar o Santo Terço, fazer nossas orações diárias. Vamos aprender tudo isso. Amém? Gente, fiquem com Deus e até mais. Estivemos reunidos e vamos estar sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.